Olá, olá a todos, boa noite a todos, a todas. Já boa noite, passou das 18 e estamos aqui hoje para discutir um tema muito grave, né? Que nesse momento nós estamos, essa questão está se, vamos dizer, se agudizando no Brasil, que é a precarização, né, dos nossos motoristas. E hoje nós temos aí dois eventos que são marcos. O primeiro, né, e mais importante, a greve dos motofretistas ou fretistas. Eu não sei porque que tá escurecendo aqui, toda hora tá apagando. Eu tô ao vivo, mas tá apagando. Tô desativando o comentário, não sei porquê. Tá escurecendo toda hora pra mim a tela. Estranho. Então hoje nós temos a greve, né, dos nossos motofretistas. E também foi apresentado, né, um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Gerri. Tá escuro aqui, não tô conseguindo, não sei porquê. Eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se tá aqui. Certo. Então, essa greve dos nossos motoristas, os nossos motofretistas, é diferente a palavra, né? E a apresentação do projeto de lei do Márcio Gerri. Olha como é que tá a imagem, tá escura pra mim. Não sei por que tá acontecendo isso. Tá apagando toda hora. Tem que perguntar, pergunta. Tá ao vivo. Eu tô vendo, vou ativar comentários, tô vendo as pessoas entrando aqui. Boa noite, boa noite. E esse projeto, né, é sobre os empregados que prestam serviços de entrega de mercadorias por meio de aplicativos. É um projeto de proposta, né, de alteração da CLT. E hoje foi apresentado, né, esse projeto para alterar o artigo 350 da CLT e incluir dispositivos, além de também as penalidades aqui da Lei 13.979. Então, eu estou aqui com o projeto de lei. Boa noite, Curitiba. E aí, eu convidei o professor Fábio Tosi, que é um pesquisador na área de plataformas virtuais e de trabalho via aplicativo, que eu tenho chamado de app trabalho. Inclusive enviei um capítulo agora para publicação numa coletânea que será publicada na Itália, e o nosso capítulo meu e do pesquisador que trabalha comigo, Lucas Magno Porto, é justamente sobre o app trabalho. Nós estamos afirmando o entendimento de que há um app trabalho e que tem que ser reconhecido. E aí eu convidei o professor Fábio, que é um expert nessa temática do funcionamento dos aplicativos, é a pesquisa dele, para ele falar um pouco conosco hoje aqui, né, da greve que está acontecendo e, né, de outras questões que estão aí rondando esse fenômeno, essa experiência, que já não posso dizer que é nova, não é mais nova, pelo contrário, nós vivemos com ela, convivemos, né? E estamos fazendo vistas grossas para os direitos dessas pessoas, sem o trabalho, sem cujo trabalho nós não vivemos mais. Oi, professor Fábio, estou aqui falando de você. Olá. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Te agradeço por você ter aceitado o convite assim, de última hora, porque nós tínhamos hoje uma live programada para as 20h30. E aí, ontem eu conversei com o meu querido amigo Chaves. Ele falou: Maria, você tem que conversar com o Fábio, porque ele que é pesquisador do tema, que pode apresentar caminhos, né, que ele vem pesquisando, refletindo sobre isso já há muito tempo. E eu já vou começar aqui, professor, te pedindo desculpas,
porque quando eu fui olhar o seu currículo, eu vi que você tem, né, uma experiência de pesquisa na Escola de Altos Estudos, de Estudos Sociais da Universidade de Paris, e eu, atabalhoadamente, eu coloquei um pós-doutorado e você ficou todo preocupado, assim, Maria, nessa conjuntura de que a pessoa começa com o título e depois perde, e agora o Brasil inteiro comentando isso daí, né? Como se fosse também Claro. assim, algo que não acontecesse nunca no nosso sistema acadêmico. E aí você ficou preocupado porque eu coloquei lá pós-doutorado e, na verdade, era estágio doutoral. Então, eu já faço aqui essa errata para dizer que a culpa é minha. Obrigado. O professor jamais se declarou pós-doutor pela Escola de Altos Estudos da Universidade de Paris. Foi erro meu. Mas, enfim, o estágio dele lá, da pesquisa doutoral, equivale, né? Porque o que importa são esses estágios que nós fazemos nessas instituições. Claro. E a sua experiência no exterior, eu achei muito interessante colocar no cartaz, professor, porque você pesquisa na área de pirataria, né? E aí eu achei Exato. muito interessante a gente fazer esse contraponto com as novas formas de pirataria, que eu estou chamando de app trabalho e que o app trabalho está sendo pirateado de alguma maneira. As plataformas estão sendo aí usadas para poder lesar direitos e eu, evidentemente, como professora de direito, aqui conversando com você, que conhece a estrutura, conhece o padrão de funcionamento, eu acho que a gente pode trocar algumas ideias interessantes e com as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Então, muito obrigada. E queria saber um pouco sobre Prazer, obrigado. As conclusões e o que você está sentindo hoje nesse dia, nesse momento estratégico que nós chegamos. Eu estava dizendo aqui que, além da greve, um projeto de lei foi apresentado hoje para reconhecer os direitos dos motofretistas, e as suas impressões assim, iniciais, professor. Boa noite, Maria. Eu quero também agradecer imensamente o convite. O Pepe, quando me procurou, também foi um convite muito feliz. Eu acho que a gente tem que, nesses momentos, abrir esse debate, né? É um tema muito novo, então todos nós estamos, né, tateando ainda para saber o que está acontecendo. O tema da informação, essas empresas, né, o que tem de novo nessas empresas plataformas digitais, né? As relações de trabalho, que não se resumem apenas às relações de trabalho. Eu sou da geografia, então a gente tem também tentado trazer uma contribuição, né, para a dimensão espacial desses processos, porque quando a gente faz as pesquisas de campo, a gente está trabalhando há uns 4 anos nesse tema, especialmente a partir da chegada da Uber, né, que é uma das pioneiras e tudo mais, mas a gente tem percebido que existe uma correlação, né, entre a precariedade das relações de trabalho e aquela também das relações espaciais, né, da própria condição de material da forma de urbanização, que sempre foi precária no Brasil, para a maior parte da população, evidentemente, mas também ela se relaciona aí com uma série de formas precárias, né? E quando a gente faz um cruzamento entre tudo isso, a gente percebe coisas que eu acho que são bastante interessantes para pensar como que uma nova relação de precarização do trabalho, né, especialmente os motoentregadores, os motociclistas, que já existiam, já eram, né, uma classe social importante, um trabalho importante, mas também somando aí os motoristas, né, e os ciclistas também, né, são 3 aí quase níveis hierárquicos, né, para pensar aí, mas todos aí muito vulneráveis a uma condição de abandono em relação a aquilo que diz respeito ao acesso mínimo a condições de urbanização. Eles estão em bolsões, onde eles ficam em praças, em coisas do tipo, tentando conseguir Wi-Fi público para economizar dados, sem acesso à água potável, sem acesso a banheiro, a lugares de descanso. Os motoristas dormem nos bancos dos carros, os entregadores dormem no chão de praça e tudo mais. São condições que estão que se somam, né, entre uma e outra, me parece. E aí eu acho que dentro de tudo isso a gente tem que juntar forças. Eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo, né? Até aproveitando, falamos do PEP e tudo mais, essa interface entre direito e as demais ciências sociais. A gente está com um projeto coordenando com minha colega professora Lussandra, com uma série de colegas lá, pesquisadores da UFMG, um grupo de alunos primoroso, mas para tentar um pouco entender o que está acontecendo. Aí fazer uma pesquisa de Campo Grande também, que está quase pronta com a parceria do DIEESE. E, claro, nesse momento a gente não pode ir a campo, evidentemente, né? Mas com uma pesquisa já, um questionário para a gente ir tateando com tempo, com cautela, né? Que é o nosso trabalho também de cientista, face à inexistência de dados, que essas empresas não fornecem absolutamente nada
nem para os pesquisadores, tampouco para o poder público. A BH Trans, por exemplo, não consegue acesso à quantidade de carros que circulam para poder planejar dinâmica de trânsito na cidade de Belo Horizonte. É uma situação colapsadora, né, vamos dizer assim, um colapso, e eu acho que a paralisação de hoje ela nos permite, né, felizmente, um fenômeno que permite uma erupção né, da ponta desse iceberg das mudanças aí da sociedade. Professor, tocou num ponto aqui chave, que é essa espécie de fraude genérica quanto ao próprio sistema de convivência nesse espaço que envolve virtualidade, inclusive no que diz respeito à disponibilização de dados para os pesquisadores. Algo que para nós sempre foi muito franqueado, de repente, né, isso passa também a ser, né, um capital negociável e até segunda ordem, limitando a nossa liberdade, inclusive de pesquisa, né, liberdade científica, liberdade de cátedra. Como é que o senhor tem contornado isso e como que a sua pesquisa começa? Quer dizer, primeiro, como que o senhor consegue, nesse laboratório, caminhar com a pesquisa e por que isso? Né? Qual o problema mais grave que o senhor vê por trás desse tipo de postura, desse controle de mercado? E agora controle da ciência também, o que é mais grave? Sim, sim. Então, uma das formas de contornar é justamente essa pesquisa, essa parceria com o TRT3, né, o Ministério Público pelo TRT3 e a UFMG, e, aliás, aproveitando, a gente vai lançar, estamos lançando agora, né, primeira vez que a gente está falando publicamente disso, a ideia de um observatório, né, que é uma forma da gente dar uma visibilidade ao acervo que a gente está juntando, que fundamenta essa pesquisa, né. Essa página aqui do Continente, que é um grupo de pesquisa, ela vai abrigar esse OPD que a gente está chamando, Observatório das Plataformas Digitais, né, que é um pouco para colaborar, né, para ser um pouco esse acervo público mesmo. É um papel da universidade, você falou, né? A gente tem que fornecer, é claro que não é o primeiro site que faz isso, não é o primeiro acervo, existem outros, né, o Digilabor, o Remiro, onde trabalha minha colega professora Ludmila, o grupo do professor Rodrigo Carelli, no Direito, no Rio, então existem vários grupos, né? A gente também decidiu aí contribuir para isso, a partir dessa expertise aí, né, especialmente dos colegas de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, e aí pegando um pouco colegas da área médica, né, porque tem uma série de questões de saúde desse tipo de trabalho, né, que diz respeito, por exemplo, a acesso à água, ergonomia, né, o que é você comer fora, as refeições, onde são feitas as refeições, né, quando eles comem, como disse um desses entregadores que tem sido um dos porta-vozes, né, desse movimento, né, entregar questões que caem em questões psicológicas, o que significa você entregar comida, por exemplo, passando fome, o que significa esses relatos que a gente ouve sempre nas entrevistas que a gente tem feito, a pessoa acordar o motorista de aplicativo, o entregador, a primeira coisa que ela faz, a pessoa faz na casa dela, é ligar o aplicativo para começar a trabalhar ainda deitado na cama. Então, isso é uma forma de controle, né, da presença dessas empresas, aquilo que alguns autores, especialmente a Zuboff, têm chamado do capitalismo de vigilância, né? Então, essas empresas, elas criaram um conjunto de dados extraordinário, né, que nunca existiu, provavelmente, empresas que tivessem tantos dados assim, e que, ao mesmo tempo, se tornam dados completamente fechados, né? Então, nós tínhamos já uma dificuldade com pesquisadores para conseguir dados públicos, mas eles existiam, né? E com a lei de acesso à informação ficou muito melhor, mas agora nós temos uma total incapacidade de diálogo. Não respondem a gente, assim como não tem respondido aquelas pessoas que estão paralisando no dia de hoje. Os aplicativos soltam uma nota pelo site, mas não conversam numa mesa de diálogo com os trabalhadores, não conversam com os pesquisadores, raramente sentam com membros do poder público e vão sentar especialmente quando é para fazer algum tipo de negociação por conta da aprovação de um projeto de lei que eles consideram lesivos, né? Basta ver que um projeto de lei em Belo Horizonte, que foi aprovado e depois foi modificado, ele previa, por exemplo, que os dados dessas empresas fossem obrigatoriamente passados à BH Trans para que a empresa pública possa gerir o território, planejar o território, é uma função que ela faz com maestria, apesar das dificuldades que ela tem. Então, isso é rapidamente derrubado, assim como foi um dos primeiros itens a serem derrubados no projeto de lei lá em 2008, que foi o projeto nacional que regulamentou a profissão do trabalho por aplicativo, né? Com todos os problemas que a gente sabe do ponto de vista das brechas legais, né? Então, a gente tem feito um trabalho que a pesquisa social, nas ciências sociais, na geografia,
nem sempre são os dados, né? Nós conseguimos olhar, especialmente nós, a geografia, as paisagens, os fluxos, né? E as pesquisas qualitativas, essa nós podemos fazer, entrevistar, conversar com os motoristas, né? A minha pesquisa, a pesquisa que eu coordeno, ela centraliza-se mais na entrevista com os motoristas de aplicativo, que foram os primeiros a chegarem, né? Desde 2014, chega a Uber no Brasil e cria um processo aí bastante grande de mudança, né? E aí nós temos essas grandes empresas. Então a ideia é, claro, a gente sempre verticaliza a pesquisa para poder aprofundar um processo, mas depois a gente volta para a totalidade, que é o território, né? Porque a cidade, que é uma totalidade, o motoentregador, ele está convivendo com o pedestre, com o restaurante, com o motorista de aplicativo, né? E quando a gente faz essa volta também, né, Maria, a gente consegue pensar algumas coisas que são importantes, por exemplo, para a gente ficar no tema da paralisação de hoje, né, a alimentação. Então, veja o que era, né, a economia da alimentação do restaurante, as pessoas no dia a dia, a classe trabalhadora, a média, né, a classe que faz refeições fora, ela come, normalmente, ela se alimenta, melhor dizendo, nos restaurantes do bairro. Né? Então, a gente tem uma economia local, com pequenos estabelecimentos locais, que existiam entregadores também, motoentregadores, muito provavelmente, às vezes até entregadores a pé, que eram locais também. Então, havia uma circulação local do dinheiro. Né? Uhum. Quando chega, por exemplo, um aplicativo, que são aplicativos globais, tirando o iFood, que é nacional, mas o 99 é chinesa, a Rappi é de um país latino-americano, que eu não me lembro, a Uber, a sede está em São Francisco. Então, nós temos empresas que chegam nesse circuito local e criam um curto-circuito, para usar a expressão que Milton Santos falava. Né? Então, veja, de repente, aquele pequeno restaurante do bairro, onde almoçavam os trabalhadores da vizinhança, ele começa a se cadastrar numa plataforma e ele muda a sua escala e o seu escopo. Então, ele tem que atender uma demanda que ele não consegue controlar, porque ele não tem capital para isso, ele não tem forma de organização para entregar. Então, o entregador chega com pressa, porque ele está sendo vigiado pela empresa, ele tem que entregar, senão ele é penalizado. A pessoa que pediu está com pressa, a pessoa que está fazendo está com pressa. Mas não existe uma organização para essa pressa, né? Digamos assim. Uhum. E uma parte desse dinheiro que circulava localmente, ele é vampirizado, para usar outra expressão de Milton Santos. Né? Então sai desse circuito local e vai, às vezes, se a gente for pegar o Uber Eats, o dinheiro vai, uma parte dele vai para uma matriz que está em São Francisco. Então, veja, a gente está um país com uma crise econômica sem precedentes, taxas de desemprego que dizem respeito a mais de 25 milhões de pessoas, que é a população, a porcentagem da população ativa, né, em torno de 14%. Então, nós temos aí uma drenagem de recursos de uma economia local, que é uma economia da solidariedade, da comunicação, de um dinheiro que circula em espécie, que está sendo colapsado, né, por taxas que vão de 25%, 27%, no caso do iFood e tudo mais, né, chega a 40% numa viagem da Uber de carro, que está sendo levado para fora ou de Belo Horizonte, às vezes vai para São Paulo, que é o caso da iFood, ou do Brasil para a China ou para os Estados Unidos. Então, veja, a gente entra numa questão que é da economia urbana, né, é geopolítica, inclusive, né, porque todas as artimanhas que são legais, evidentemente, essas empresas são empresas de tecnologia, né, mas elas não são de tecnologia. Sim. Né? A Uber é uma empresa de transporte. Né? Pois é. Pois é, diga. Eu falo não, o senhor tocou num ponto agora, professor, que é assim, tem sido. Nós temos perdido noites de sono aqui, refletindo sobre o ponto de vista jurídico. E a primeira pessoa que deflagrou essa questão numa decisão judicial muito corajosa aqui no Brasil, que é o magistrado Márcio Toledo, em que ele diz na decisão dele, e eu inclusive citei essa passagem num capítulo que eu vou publicar agora numa coletânea na Itália, em que eu estou defendendo o APP Trabalho com todos os direitos trabalhistas afetos a qualquer tipo de trabalho, em que o Márcio diz o seguinte: a Uber não é uma empresa de aplicativo, ela é uma empresa de marketing poderosíssima, que pratica um marketing agressivo, que paga altos salários para o seu grupo de marqueteiros, o salário em torno, no mínimo, 10 mil reais, e a população se engaja nessa ideia de que estão fazendo melhor pela gente. Então, quando o senhor coloca a questão, né, da evasão, essa análise conjuntural que o consumidor não quer ver e não vê, porque o que ele quer ver é a facilidade,
né? E eu pensando o seguinte, hoje o aplicativo me dá, né, a opção que eu considero assim, indigna, de sequer ver quem é a pessoa que está me entregando, porque eu posso pedir para deixar na portaria e aparece a opção lá de não pegar com o entregador. Então, nós estamos vivendo uma forma de escravização e que só piora porque o consumo demanda mais e mais e mais. E esses aplicativos, quer dizer, os intelectuais desses aplicativos, os mentores, eles vão pensando em pílulas que vão agradando o consumidor para, na verdade, nos ludibriar sobre o que eles são, na verdade, e o que eles ganham com isso. Então, se eu pontuar que esse dinheiro, inclusive, não fica aqui, tem desconstruído, desestabilizado a nossa economia, inclusive as nossas microeconomias das nossas regiões, é muito importante ouvir isso de um profissional da área de ciências sociais que pesquisa profundamente. Qual que é a sua análise desse aspecto de marketing e de sedução, né? Esse canto da sereia dos aplicativos na nossa vida hoje, de modo que a gente fala, não vivo sem isso, eles estão fazendo um favor para a gente. Quando, na verdade, já tem aí... É geral, né? A gente está tratando de os setores, quando não são monopólicos, são oligopólicos. Então, a gente também tem que ter muita clareza nisso. Eu acho que é uma questão que, inclusive, diz respeito a essa paralisação de hoje dos motoentregadores, dos entregadores, que também são ciclistas, mas que é uma dificuldade que tem que ser pensada, né, do ponto de vista estratégico, porque um dia de paralisação, como foi hoje, gigantesca, nós vimos, né, especialmente nas grandes capitais, Campinas também, outras cidades grandes, né, as metrópoles, vamos dizer assim, foram gigantescas, e isso é muito importante. Agora, o limite que tem essa possibilidade de paralisação, em uma classe trabalhadora que está desempregada, precisa pagar, né, não é um dinheiro que se pode abrir mão, né, é o dinheiro da sobrevivência, para pagar a conta do dia seguinte, ou do próprio dia, a conta atrasada de luz, a compra do supermercado, né. Então, a gente tem uma classe que está muito vulnerável nesse sentido, né, vamos usar essa expressão, que ela depende dessa circulação de dinheiro. Que é até interessante a gente pensar, porque uma boa parte dos motoristas de aplicativo que nós entrevistamos, né, eles não têm tanto uma racionalidade econômica nesse sentido de, por exemplo, custos e ganhos, né? Ele pensa, eu preciso de 200, porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que trocar o pneu e colocar gasolina. Então, é uma conta que diz respeito quase a uma relação, que você falou de escravidão, né, entre aspas, evidentemente, mas é uma forma de arcar com todos os custos, né, do desgaste desses instrumentos de trabalho, com base numa sobrevivência cotidiana, né, que é algo que, na verdade, sempre foi muito bem estudado nas relações de trabalho brasileira, na economia urbana brasileira, né, o trabalho, por exemplo, do professor Ricardo Antunes da Unicamp, que ele chama do precariado. Então, sempre existiu essa classe, que nunca foi formalizada, né, e que agora também ela se atualiza com essa questão da informação, né? E, claro, eu concordo com você, Maria, a gente está passando por um processo que é de todas as áreas. Então, a gente tem essas plataformas digitais, até os franceses usam muito a expressão GAFAM, né? Que seria GAFA ou GAFAM, que seria Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, né? Que seriam essas grandes empresas que controlam quase tudo, do entretenimento, saúde, comunicação, e aquela segunda linha de empresas que seria a NATO, né, Netflix, a Amazon, a Tesla e a Uber, né? Então, a gente tem aí um conjunto de empresas muito grande que vai chegando por todos os lados, né? E nesse momento de crise, de pandemia e de crise econômica, a gente corre esse risco do processo de oligopolização desses setores todos serem ainda mais eficientes, né? Porque se a gente pensar o setor de cultura, né, as atividades de cultura, de entretenimento, que são riquíssimas no Brasil, trabalham para uma multidão de pessoas, elas estão congeladas. Uhum. As plataformas de streaming estão funcionando, seja as de música, seja as de vídeo e tudo mais. Se a gente pensar também as plataformas de entrega e tudo mais, né, o discurso de que o transporte público ele né, que tem a ver com isso que você falou, de que ele se tornou inseguro, claro que ele se tornou, mas, bom, a saída então é que cada um tem o seu carro, cada um corre para o aplicativo, isso favorece os aplicativos, porque evidentemente que as pessoas vão poder comprar carro. Então a gente está passando por, em todos os setores que a gente pensar, os ramos da economia, né, em muitos deles, a gente está passando por esse processo aí geral. Então a gente tem uma mudança de hábito, né, basta você pensar que andar de táxi há 5 anos era algo considerado um consumo de luxo, né, vamos dizer assim, era eventual.
Sim. Hoje as classes trabalhadoras andam de Uber, né? E também essa mudança dos hábitos alimentares, por exemplo, que inclusive há colegas lá da Faculdade de Enfermagem da UFMG que fizeram um estudo interessantíssimo, analisando o cardápio dessas plataformas em Belo Horizonte de alimentação, de entrega de comida. Assim, quase tudo é altamente processado, industrializado, cheio de sódio, gordura, sal, açúcar. Então, a gente está mudando o hábito alimentar das pessoas. A pessoa vai, né, uma parcela, especialmente da classe média, mas também outras pessoas, porque, como você disse, oferecem promoções que quem vai resistir a uma promoção, não é mesmo? Se tá, alguém paga, a gente sabe. Né? É o trabalhador, é o dono do pequeno comércio, mas as pessoas estão mudando os hábitos alimentares. Você come um dia uma comida japonesa, no outro mexicana, no outro tudo mais. Então, e o comércio local, aquele que estava ali do seu dia a dia, né? Que é uma alimentação que é histórica, né? Para retomar em Josué de Castro, Câmara Cascudo, né? A gente come aquilo que o meio nos dá, né? Aquilo que está ali disponível, os circuitos curtos, né? Que é evidente, se todo mundo for comer guacamole, a produção de guacamole de abacate do México não é suficiente, não é isso? Então a gente consome também aquilo que existe nos lugares, né? São circuitos que se formam, é uma especialização do trabalho que tem a ver com os lugares que a gente vive, né? Então criou-se, esses hábitos vão sendo todos impulsionados para outras formas, né? E claro que ficou mais barato o Uber em relação ao táxi, né? Só que esse custo está sendo pago por alguém, né? Especialmente pelo trabalhador, né? E também pelos impostos que não são pagos por essas empresas, né? Porque elas se enquadram, como você disse, nas brechas jurídicas diferenciadas, né? Pois é, e aí nós temos um vácuo, né, de atuação estatal, porque o Estado também, ele fica impotente. Eu digo que hoje o Estado depende mais da Google do que da Google do Estado. O Estado virou refém também, e nós não temos esse controle, porque, na verdade, nós estamos tratando com uma realidade pulverizada, né, em nuvem, e que o direito não dá conta de acompanhar, porque o nosso direito é extremamente tradicionalista e com relações palpáveis, né? O senhor tocou num ponto, professor, eu estou até sem graça de chamar de senhor, porque você é mais novo do que eu, se bobear. É por referência à pesquisa, não é pela cronologia de vida. Não é cronograma aqui, não. O senhor tocou num ponto que é a sua pesquisa, né, humana, propriamente. Porque você falou, Maria, não é só uma questão de dados, é de transitar, compreender o espaço, que é uma visão que o geógrafo, né, que o pesquisador em geografia tem, e que é uma visão belíssima. A gente tem uma ideia de geografia muito equivocada, daquelas decorebas que a gente traz aí do ensino fundamental, do ensino básico, mas essa percepção, né, das relações humanas estabelecidas no espaço. Inclusive, na Alemanha, de uns tempos para cá, tem havido uma pesquisa muito consistente no que eles chamam de Raumswissenschaften, que toma o conceito de espaço não como base física, mas como espaço construído. E é belíssima essa pesquisa, inclusive para discutir hospitalidade, direito à hospitalidade, a ética da hospitalidade. E aí você cita que nesse espaço você dialoga com as pessoas que estão passando por essas vivências. O que o professor, o pesquisador tem ouvido dessas pessoas carentes, né, de direitos, de reconhecimento, de respeito, que estão na rua hoje em busca de caminhos? Assim, o que chega a você e que mais assim te choca, a sua equipe, que chamou sua atenção, que você fez um traçado de reclamações que são repetidas e que, portanto, são constantes, que nós temos que pensar para pensar em direitos que sejam realmente universais? O que te chama mais atenção enquanto alguém que ouve essa população, esse grupo? Bom, você vou generalizar um pouco, né? Porque é evidente que são muitas questões aí, né? Porque quando a gente fala dos motoristas de aplicativo, por exemplo, é uma relação um pouco sempre híbrida, né? Então, uma crítica muito grande às taxas cobradas, às horas trabalhadas, né? Trabalham mais de 12 horas por dia. Bom, agora tem um limite, mas se usar duas plataformas, você pode extrapolar o limite, né? Então, 16 horas por dia, trabalhar às noites, né? O medo, a insegurança, né? Os assaltos, os assédios, os estupros, tudo mais tem aumentado para passageiros, mas também para motoristas, né? Assassinatos, inclusive, por exemplo, em Porto Alegre, gravíssima a situação, né? Era gravíssima, parece que diminuiu. Então, todas essas questões são muito latentes, né? Esse medo, mas ao mesmo tempo uma necessidade de trabalhar e uma certa forma de um agradecimento, né?
a essas plataformas. Isso que me parece ser um tema bastante complexo para a gente enfrentar do ponto de vista do debate, né? Porque, e aí há que diferenciar, talvez, o que seriam esses trabalhadores, né? Por exemplo, os entregadores teriam uma especificidade diferente em relação aos motoristas de aplicativo. Os motoristas se veem mais como empreendedores, como ele se vê por si só. Né? Talvez, muito provavelmente, porque o próprio carro na cidade, ele te dá uma sensação, ele te dá um espaço privado dentro do espaço público. Uhum. Então, parece que isso reforça muito isso. E também os momentos de pausa dos motoristas, para a gente fazer um paralelo entre as duas, né, para mostrar a complexidade. No momento de pausa de um motorista de aplicativo, ele fecha os vidros do carro, deita o banco e dorme, por exemplo. Né? O entregador, ele está na praça. Então, ele está com os seus colegas. Existe uma dimensão ali do convívio, do contato social, da vizinhança, daquilo que a gente chama dos contatos presenciais, da face-to-face, né, como dizem os ingleses, que é fundamental para a comunicação. Então, a gente tem uma diferença bastante grande, e me parece que isso é um dos fatos que poderia ser uma hipótese aqui para a gente pensar do sucesso da visibilidade que esses trabalhadores conseguiram hoje, porque eles estão próximos, eles ficam na porta dos restaurantes esperando a entrega, eles ficam conversando, eles trocam informações, eles estão na praça esperando, porque o horário da refeição é restrito. E o resto do dia, as pessoas, esses trabalhadores têm as pesquisas feitas pelos colegas e tudo mais, eles moram nas periferias, então eles vão para as áreas centrais, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e passam o dia lá, porque se eles voltarem para os seus bairros, eles vão gastar um tempo enorme. Sim. Então eles têm tempo, e esse tempo, é um tempo também do convívio, da percepção da condição, me parece, né, de vida deles. Então acho que tem algumas coisas aí que são interessantes, eu estava pensando bastante sobre isso no nosso grupo, né, como que não que não tenha existido também manifestações contra a Uber, especialmente, né? Especialmente o Uber Off, que foi uma manifestação há uns 2 anos, que foi mundial, inclusive. Né? Então, em vários países do mundo, motoristas da Uber fizeram Uber Off, inclusive aqui em Belo Horizonte, cobrando justamente questões de segurança, cobrando discussão das tarifas, porque o contrato é leonino, né? A empresa diz que quem presta serviço ela presta um serviço para o motorista, mas na verdade o motorista não pode dizer qual que é o serviço que ele quer que seja prestado. Né? Então é um contrato leonino, vamos dizer assim. Né? Houve manifestações, mas a Uber nunca recebeu esses motoristas. Né? Quando eles foram recebidos? Apenas nos casos de violência. Quando justamente as demandas dos motoristas era por mais mecanismos de vigilância. Uhum. Que é justamente o que as empresas desejam, mais mecanismos de vigilância. Então, quando eles são demandados, e aí eu acho que entra nessa seara que você diz, né, de como essa nova mentalidade, né, como a gente subjetiva, né, e normaliza essas relações altamente controladoras, né, dos corpos, dos comportamentos, dos hábitos, né, a tal ponto que os dispositivos de vigilância, o GPS, o celular nada mais é que um dispositivo de vigilância geolocalizado, né, se tornou algo bastante natural e demandado. Né? Então a gente tem também esse dado aí que me parece que isso é algo que diferenciaria aí essas duas categorias, né? Para falar só dessas duas, porque se a gente entrasse em outras, seriam outras especificidades. Né? Sim, sim. O senhor tocou num ponto, professor, que é uma discussão que eu venho travando justamente com o magistrado Márcio, porque a discussão sobre o que é o vínculo empregatício, que é pautado naquela ideia tradicional de subordinação. E um dos argumentos da Uber é que não há subordinação, há total liberdade, e, inclusive eles têm que dar graças a Deus, como o senhor colocou, né? Eu sou agradecido de ter essa oportunidade, porque eu poderia estar num subemprego muito pior, ou nem empregado, nem pagando as minhas contas, e aí a Uber argumenta que não há subordinação porque não há vigília. Quer dizer, não há constante estado de vigiamento, né? Não há vigília por parte deles, né? Do caso da empresa é vigiamento. Então há uma situação de desvigiamento. Como é que a gente derruba essa tese? Eu não tenho elementos, né, argumentativos, porque não é da minha área, para uma conversa muito rápida, que na verdade esse desvigiamento, né, e esse estado deles de constante
vigilância, porque eles estão sempre ali espertos, acordados. Por exemplo, outro dia eu conversei com um especialista aqui e ele disse o seguinte, que os motoristas da Uber que estavam transportando em paralelo foram punidos porque a Uber tinha a localização dele, tinha a localização de um cliente que ele atendeu, e depois, quando ele atendia esse cliente em paralelo, a Uber ia lá descobrir, e nós nem sabemos que nós estamos sendo vigiados. Então, assim, o que você percebe, né, dessa pseudo-liberdade, que nós estamos o tempo todo vigiados com essa forma, né, nova, que não é física, né? Talvez uma forma de violência branca, se eu fosse pensar em Arendt aqui, essa forma pulverizada de violência. Eu concordo que aí é uma das chaves de entendimento do que é o processo técnico hoje em dia, né, na atualidade, né? Se a gente não incorporar isso que você fala, que eu considero muito importante, professor, incorporar a técnica como um elemento, a técnica de formação, né, como um elemento decisivo das mediações sociais hoje, né? A gente poderia pensar no autor que trata disso, o Bruno Latour, por exemplo, né? Então ele vai falar, bom, a gente não pode imaginar que a técnica é algo dissociado da sociedade, né? Ou, para falar novamente de Milton Santos, aquilo que ele chamava, aquele meio que era natural, ele foi ficando cada vez mais técnico, depois ele ficou técnico-científico com a industrialização, e depois ele ficou técnico-científico informacional, porque cada vez mais tudo é conectado pela informação, as relações são mediadas pela informação, né? Agora, que as relações sejam mediadas pela informação não significa que a gente saiba disso, porque elas são muito sutis, como você mesmo coloca, né? Então, a diferença entre coesão e convencimento ficou muito sutil hoje em dia, né? Porque então, ninguém me convenceu, me obrigou a ter um celular, né? Agora, que isso signifique que eu tenha que assumir completamente ao que decidem as empresas sobre o funcionamento desses sistemas técnicos, né? Porque o que significaria uma pessoa abrir mão do celular hoje em dia? Né, significa que ela abre mão das relações sociais, de boa parte das relações sociais, se ela for procurar um emprego, se ela for ter acesso a bibliotecas, livros e filmes, ela não vai ter. Então, bom, é possível? Claro, mas significa você não viver justamente a plenitude do meio técnico, científico e informacional. Então, não é uma condição que está dada para a maioria das pessoas. Então, nós temos que aceitar os objetos informacionais, né? Agora, por outro lado, eu acho que falta a gente dar um passo, né, que seria entender o funcionamento desses objetos, para poder agir também dentro deles, né? Porque existe uma informação que é aquela que vem de fora do objeto para a gente, para dentro, perdão, do objeto para a gente, mas existe uma que está dentro do objeto, que é como ele funciona. Essa a gente não conhece, a gente conhece aquela que é da relação. Então, eu acho que aí entra o papel da pirataria, que a gente começou falando, fiquei muito feliz que você recuperou essa proposta. A pirataria, no seu sentido, nada mais é, o seu sentido, né, histórico, nada mais é do que você dominar algo que está apropriado privadamente, né, entender o funcionamento e dar aquilo um uso mais autônomo. Então, que é justamente o que os hackers fazem, né, os hackers fazem. Então, você pega um objeto técnico e transforma ele em outra coisa, né? Claro que isso é muito difícil nos sistemas oligopolizados das sociedades capitalistas, onde o consumo passa, como você disse, por questões que nós não sabemos controlar. Mas é possível, e aliás, não faltam experiências de pequenos aplicativos de entrega, de motoristas, que estão crescendo em vários lugares. A gente está estudando, por exemplo, no sul da Bahia, que assim, ele conseguiu ser melhor que a Uber, porque, claro, ele nasce do lugar. Então ele entende o funcionamento das dinâmicas, ele conhece os motoristas, ele não vai cobrar uma taxa extorsiva de 40% do motorista. Então ele faz aquilo, né? Vários aplicativos de entrega que estão formalizando a relação com os motoentregadores ou aqueles que trabalham em bicicleta ou a pé, e são sempre os mesmos. Então você tem uma relação ali de comunicação, porque é aí que a gente consegue transformar a técnica e dar um sentido comunicacional para ela. Porque é evidente, como você disse, o aplicativo ele vai usar um sistema randômico que vai justamente impedir que você tenha um contato de novo com a mesma pessoa, para que você não estabeleça nenhuma relação de pessoalidade. Até porque quando você estabelece relação de pessoalidade com o motorista, o que você faz? Você pede o telefone dele e faz a corrida para o aeroporto por fora da plataforma. Sim. Então isso é uma comunicação.
a gente volta para aquilo que eu dizia no começo, a gente volta para os sentidos comunicacionais da economia local. Então, eu acho que a gente tem que dar esse salto, que é um salto histórico, que não é tão simples de ser feito, não vai ser feito por uma categoria, né? Mas entender que existe uma base técnica hoje, né? E cada momento que a técnica mudou, a sociedade mudou para algum caminho. Então, a gente está vendo a face da precarização das relações. Mas talvez a gente consiga também criar formas aí de terem outros processos, né? Eu me assusto muito, por exemplo, agora com o debate do ensino à distância, o crescimento das plataformas de videoaulas e tudo mais, né? Por exemplo, a nossa universidade, que é muito séria e cuidadosa, mas que publicamente está negociando um acordo com a Google. Eu temo muito por isso. Eu temo, porque eu não sei se é o melhor. Se a UFMG não teria condições de fazer, em alguns anos, uma plataforma diferenciada para que os nossos conteúdos não tivessem que passar simplesmente por uma das maiores empresas do mundo, que não vai nos devolver nada, a não ser a plataforma. E que vai tirar muito, porque aí é outro tema que eu acho que é fundamental, que a gente tem debatido muito na geografia. A geografia sempre estudou os recursos. Estudamos até hoje. O recurso minerário, que nós estamos no estado que nasceu com base nessa exploração do território, né? E todos os outros recursos, né? E a informação hoje é um recurso, né? Porque mesmo que a gente não seja pago, isso também não importa nesse momento, todos nós somos fornecedores de um recurso que é a informação. Então nós temos que entender que o recurso do século XXI é a informação. Não que os outros não existam mais, o petróleo, o minério e tudo mais, mas a informação é o recurso que dá o diferencial de compra dessas corporações que chegam a trilhão, como é o caso da Apple ou da Uber e tudo mais, né, que entram nas bolsas de valores. Então a gente tem que dar um salto que é teórico, em primeiro lugar, das ciências, é político, porque exige a tomada de um entendimento por parte dos poderes de regulação, das regulações de trabalho, como você dizia, é jurídico e é público. Tem que entender que a relação de vínculo não é dada na forma clássica, né? Ela está lá, sim. E tem que entender a técnica, e aí tem que saber, tem que conversar com os colegas da ciência da informação, das ciências da informação, de TI, de ciências da computação, de engenharia elétrica, porque são eles que entendem os funcionamentos dos algoritmos, né? Eu tenho dito sempre que, uma metáfora, se a plataforma é o motor, o algoritmo é o pistão. É ele que faz funcionar. E a informação é a gasolina. Então está tudo ali. Então a gente não entendeu o papel analiticamente de cada uma dessas coisas, e como nós todos somos fornecedores desse recurso, querendo ou não, a gente tem que, quando a gente entender isso de uma forma um pouco mais ampla, me parece que a gente vai conseguir também fazer esses curtos-circuitos ficarem mais frequentes, né? Seja como consumidor, como outras formas, aí, como trabalhador, como jurista. A decisão do Marco é maravilhosa, porque ela dá um entendimento, né, do Márcio, dá um entendimento atualizado para a relação da subsunção do trabalho, que é atualizada, né? Sim, interessante só citar o Latour, né, porque na obra, né, ele tenta traçar justamente essa ausência de êxito da modernidade, da pretensão científica da modernidade, e fala de quase sujeitos e quase objetos, e nós não estamos entendendo que essa interação, e especialmente nesse processo informacional, quais categorias novas são criadas e que nós não conseguimos enquadrar, porque na nossa mentalidade ou é sujeito ou é objeto. Então, o Latour é muito inspirador nesse sentido. E o senhor colocou uma questão aqui muito interessante, que é a seguinte: a gente já está quase caminhando para o final, e eu queria te ouvir sobre isso. Claro. Queria aproveitar a sua presença aqui. Só uma hora que a gente tem que a plataforma cair aqui. Eu fiquei sabendo hoje. Nossa liberdade de manifestação. Se a gente quiser falar mais, vamos ter que voltar aqui, abrir de novo, dar todo o trabalho de todo mundo entrar de novo. É horror. Quer dizer, é uma coisa louca. Mas hoje, quando eu postei o nosso cartaz, que saiu até com aquele errinho que depois eu fui lá consertar, imediatamente eu recebi um cartaz aqui da dona da churrascaria Sacabrasa, dizendo o seguinte: Maria, nós hoje estamos entregando de qualquer jeito as nossas expensas, porque nós concordamos com esse movimento, a gente acha que o pessoal tem que reivindicar mesmo, tem que parar, estamos aqui trabalhando e perceba a nossa perspectiva. E aí você colocou a questão do sul da Bahia.
em que eles estão encontrando um caminho para poder sair desse monopólio. E no sentido oposto, a nossa UFMG tão querida, que tem um capital intelectual de ponta no mundo, de repente, ao invés de ter investido na Google, na Moodle, na nossa plataforma Moodle, que para mim é um inferno na Terra, passou essas décadas sem esse investimento, né? Com um capital sensacional da tecnologia de informação, enfim. Nós temos Nives e Vianney, né? Quem tem o Nives e Vianney no seu solo é um solo sagrado. E hoje nós temos que negociar com a Google, meio que refém dessa empresa. E o pessoal lá na Bahia encontrando caminhos num nicho muito criativo, inclusive. Se é possível, né, um pesquisador aconselhar, nós somos muito modestos com o aconselhamento, porque a gente morre de medo, porque a ciência lá na frente mostra que não é aquilo. E ciência é dúvida por excelência. Mas se você pudesse, né, assim, se você fosse pensar num conselho com relação ao engajamento, eu queria só ler o número do projeto de lei 3577, o projeto que foi apresentado hoje, e ele está colocando aqui que será considerado empregado o profissional que, por meio de empresas operadoras de aplicativos de entrega, exercer atividade de entregador de mercadorias de forma pessoal, onerosa e habitual vinculado à empresa. E você falou de uma coisa aqui, Maria, se estabelece essa pessoalidade, essa intimidade, acabou. A plataforma perde o sentido, porque eu ligo e peço para a pessoa. E aí você coloca essa experiência na Bahia, que até eu gostaria de saber mais e queria pedir para você, ao final, para deixar aqui algum contato, né, e-mail ou site, para que as pessoas interessadas possam ir até lá. Como se engajar, professor? Esses colegas nossos, né, que trabalham, que estão no mercado de trabalho, oferecendo o seu serviço, que é de entrega hoje, como pensar numa alternativa para que eles possam superar esse monopólio, essa coação que nós tivemos? O que você pensa, inspirado até nessa referência lá na Bahia, e que eu tive hoje um dado aqui de uma churrascaria local falando assim, eu quero encontrar caminhos, eu quero contribuir com esse processo. O que você pensa, assim, o que te ocorre nessa pergunta minha aqui de improviso? Eu acho que a gente tem que usar a universidade nesse sentido, de pensar também essas formas, né? De forma um pouco mais sistemática, mais institucional, né? Então, primeiro, eu acho que dá visibilidade para essas opções que existem e que, claro, a gente sabe que elas não vão disputar com as grandes plataformas. Não é disso que se trata. Mas é preciso... Um dos primeiros pontos para uma mudança de comportamento é saber que também algo exista, né? Um dos caminhos é perceber a sua condição, que é o que nós vimos hoje brilhantemente. Mas isso é o primeiro ponto. E depois, como que eu mudo? Eu tenho que ter uma estratégia. Então, se eu sei que existem as formas de organização, a gente começa a colocar em circulação, né? Eu acho que esse é o papel um pouco da universidade, dos professores, é o que a gente tentou fazer, já que você falou. O contato é esse Instagram, a gente vai, esses dias, lançar... Bom, o site está no ar, é o Observatório, Continente UFMG, observatório.com/observatório, e lá a gente está criando um pouco esse acervo, né, para disponibilizar justamente isso. É uma contribuição pequena, de um grupo aí, muito dedicado, mas pequeno, né? E eu acho que a gente precisaria ter um papel articulador, né? E aí tem que ser justamente o papel das parcerias, né? Que são por exemplo, as secretarias de uma prefeitura, as secretarias de Estado e a universidade, com políticas, né, de frente, articulação com o Ministério Público, por exemplo, para pensar as questões de trabalho, né? Eu acho que a gente precisa ter articulação. Individualmente é muito difícil, né? E, claro, sempre ouvir e dar voz também às pessoas que estão nos lugares, né, onde elas vivem as condições concretas. Isso que a gente fala, né? Nosso papel como pesquisador é também dar fala aos lugares, né? Os lugares, eles existem lá, né, no seu cotidiano, mas a gente também dá fala, né, tanto para as condições de opressão, de alienação, mas também para essas formas de resistência, de criação do novo, né? Acho que esse exemplo da churrascaria que você traz é pontual também, mas a gente já observou que ele está se repetindo em outros lugares, porque a taxa de entrega de 27% do iFood, mais o preço que ele te obriga a entregar a comida, que é R$15, então você não tem como fazer um prato desse preço. Então, muitos restaurantes estão saindo. E aí, claro, o que as plataformas têm feito? Tem criado aquelas black chickens, né, as cozinhas ghost chickens, né, as cozinhas fantasmas, onde você tem um monte de nome fantasia dentro e que elas vão entregando tudo como se fosse uma grande linha de produção. Então, eu acho que a gente tem que
fazer um esforço de coesão dessas forças e dessas insatisfações, né? Pensando em políticas mesmo de cunho local, regional, que nós temos muitas no campo da alimentação. Eu trabalho no departamento que tem um curso de turismo. Se você conversar com as pesquisas dos colegas do turismo e o Observatório do Turismo que existe no governo de Minas Gerais, que é coordenado por ex-alunos nossos lá do nosso curso, as primeiras duas questões que dizem respeito a quem visita Belo Horizonte ou Minas Gerais, adivinha quais são? Você falou as duas hoje. Hospitalidade e alimentação. Gastronomia, né, essa palavra guarda-chuva, que não é uma gastronomia, uma alta gastronomia, é a comida mineira. Né? Então, são duas palavras que dizem respeito a um setor de turismo, que é um dos setores estratégicos para um Estado que está passando por uma transição agora, né? Vamos falar dos ciclos econômicos, porque se a gente sair da mineração, siderurgia, indústria, que é final do século, metade do século XX, a gente está na informação e serviços, né? Então, ou você vai ficar expandindo mineração, que elas vão querer também, além dos desastres, né, que elas causaram, né, criminosos, elas estão indo para o Pará, onde a rentabilidade é muito maior e os problemas são menores, né? Então, você tem aí outros setores a serem desenvolvidos, tecnologia, informação, os setores de turismo. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco tudo isso de forma coesa, né? Uma forma de entender aí quais são esses agentes e tudo mais, né? E a universidade me parece que tem esse papel de dar visibilidade e também de formar, né? Profissionais em todas as áreas que tenham esse viés, né? Porque é evidente que as pessoas vão trabalhar no mercado. Eu não vou ser ingênuo de imaginar que alguém que se forma em TI vai abrir mão de trabalhar no mercado, mas ele pode trabalhar no mercado para fazer, por exemplo, um aplicativo que funcione para atender uma comunidade local e não para trabalhar para um grande aplicativo que faz remessas de royalties, de lucro para o exterior, né? Sim. Até não sei se eu respondi muito, mas o nosso contato... Se nós tivéssemos aqui, né, um senso de nacionalismo elementar, que eu acho que, inclusive, tem faltado nesse país, e contraditoriamente, porque com militares aí conduzindo, e eles eram fortemente nacionalistas, eu não sei o que está acontecendo, né? Ontem eu estava conversando com um professor aqui, que também é da ciência política, e falando que nunca viu um governo tão contraditório. Mas, enfim, se nós formos nacionalistas, né, assim... temos alguma afeição até pela noção de nação, pensar que o nosso capital está saindo daqui ao invés de investir nos nossos próprios... Né, que existem vários nacionalismos. Né? Sim. E aí, quem quiser acessar, professor, a gente já está caminhando para o fechamento. Sim, sim. O site é continental. É continente. Então, é continente UFMG. .com/observatório. O continente é o grupo geral, o observatório especialmente esse está dedicado a pensar as plataformas digitais. Então o site está um pouco ainda... nós estamos finalizando, né, que aliás é um dos nossos alunos que entende muito de computadores e de programação e tudo mais, sem o qual nós não poderíamos fazer um site, por exemplo, para dar visibilidade a um trabalho que a gente considera que seja importante para outras pessoas, né? Então é continente ufmg.com/observatório e também as redes sociais é sempre continente UFMG. Então é fácil de encontrar, a gente está à disposição, né? No nosso tempo também, né? Evidentemente que o tempo da pesquisa, às vezes a gente recebe muito, especialmente pelo tema, né? Muita demanda da mídia e tudo mais, né? Eles acham que a gente faz uma pesquisa de campo por semana. Então não é assim que a gente trabalha, né, Mari? Não, pelo contrário, a gente quer agregar valor a essa pesquisa para trazer outros, né, pesquisadores, outros profissionais, para poder contribuir para a formação, né? Esse exemplo que você deu, né, é a prova de que o instrumento em si não é um problema, né? A manipulação dele, a forma pela qual ele é empregado é que é o problema, né? Nós não temos como fugir do nosso tempo. A forma que nós temos de estar nesse tempo é por esses aparatos informacionais, né, e virtuais. Agora, como nós vamos fazer disso, né, a melhor vivência social? Professor, eu quero te agradecer muito por essa boa vontade imensa de você de ontem para hoje atender um pedido que não era um pedido do meu querido Pepe, eu peguei carona aí, né? É do Pepe. Nós temos por ele, porque claro. Uma pessoa amada. E eu quero te agradecer por você ter atendido ao Pepe e me atendido.
para a gente conversar sobre isso aqui. Eu Prazer acho foi que meu. é uma discussão que está faltando, ela é pouco vista quando a gente está discutindo aplicativos hoje. Normalmente a gente vai de um esquema muito panfletário para um esquema muito econômico, ou de visão muito econômica da coisa, e você traz aqui aspectos muito interessantes que são relacionais e que dizem respeito mesmo à integridade da vida dessas pessoas. Porque daqui para frente o passo é convencer, né, de que esse tipo de vivência gera direitos e trazer direitos para essas pessoas, porque, infelizmente, o direito ele sempre corre atrás dos fenômenos, ele não se adianta aos fenômenos, a gente está sempre a reboque. Exato. Então, quero te agradecer Sempre. muito por essa conversa e agradecer a todos também e queria ouvir as suas palavras finais. Estou aqui à disposição no que puder contribuir, inclusive, para o continente, para o observatório, nos aspectos jurídicos, estou a postos. Muito obrigado, Maria. Eu quero te agradecer ao Pepe mais uma vez, que ele faz muito bem essa mediação entre as áreas, né? É uma pessoa incrível para colocar em contato, né, a partir do tema da tecnologia da informação. Então, eu também sou muito grato a ele por ter me colocado em contato com vários colegas do direito, com quem eu aprendo muito, com ele particularmente, e te agradecer também, te conhecer pessoalmente, eu tinha te visto por outras lives, e também dizer que estou à disposição e o que a gente puder contribuir para esse debate, né, que é um debate que vai ser longo, vai ser profundo, vai ser difícil também, né? O lobby dessas empresas é muito grande, né? O lobby delas é extraordinário, mas também, bom, a gente tem tempo, né? Nosso trabalho, como você disse, é esse não se adiantar aos fenômenos, mas prestar atenção a eles, né? E eu quero agradecer somente, então, foi um prazer falar com você hoje. Obrigada, professor. Persistência não falta aqui. No que depender de nós, não. Esse processo vai deslanchar, porque pode demorar, mas nós chegamos a um ponto porque nós não desistimos fácil, não. Então, muito obrigada e a gente segue em diálogo, viu? Um abraço. Abraço, boa noite. Tchau. Tchau. Até.